Boa tarde a todos. Queremos primeiro agradecer a oportunidade de estar aqui participando, do lançamento do novo livro do Adolfo. Infelizmente não estamos aí juntinho de vocês, mas a tecnologia faz com que a gente se aproxime, não é isso? Então é um prazer enorme estarmos falando para o pessoal do Céu de Niterói no lançamento do livro Cristo, Médium de Deus. Isso aí. Muitíssimo obrigado pela oportunidade. Nós somos, os representantes do Céu Orlando, pelo menos é essa a nossa intenção. É isso aí. Bom, alguns já me conhecem, mas quem não me conhece, meu nome é Rita. E eu sou o Silvio. Então, vamos falar do capítulo 3, Os Seres Humanos, Médiuns de Jesus. Para a gente iniciar, a gente precisa saber se a gente qualifica para esse cargo de médiuns de Jesus, não é? Então, é preciso que a gente tenha uma determinada qualificação, vamos dizer assim, para que a gente possa realmente se intitular um médium de Jesus, que é esse nosso guia e nosso modelo que nós precisamos realmente seguir. Então, para sermos médiuns de Jesus, o que a gente precisa fazer, Silvio? O Adolfo sempre nos diz, que é necessário que você conheça e aceite o humano para que você possa conhecer e aceitar a mensagem que esse humano traz. Então, no caso, como nós queremos ser médiuns de Jesus, evidentemente, precisamos conhecer a sua vida. E essa vida se encontra explanada no Novo Testamento. Então, é necessário que a gente tenha um conhecimento do Novo Testamento, onde Jesus expõe toda a doutrina do Cristo. Ele vivenciou exatamente o Evangelho do Cristo, a mensagem que ele veio nos trazer. Então, quando tivermos dúvidas no que fazer, como reagir diante de alguma situação, a gente deve pensar como Jesus reagiu, ou como ele reagiria no caso, na situação onde nós nos encontramos. Então, tê-lo como modelo é importante e conhecê-lo mais ainda, porque como vamos seguir alguém que a gente não conhece, não é? Então, assim, é importante a gente também ter em mente que o Wong, um dos espíritos das Sagradas Fileiras, que veio trazendo várias mensagens dos adventos, e ele diz uma coisa que é muito importante, que somente aos fortes e capazes Deus confia a direção dos homens. Aos fracos e incapazes ele compreende e ampara, não é isso? Então, a ideia é que sejamos esse forte. E quem é esse ser forte? É aquele que já é evangelizado e vivencia esse evangelho, porque não basta só a gente conhecer o evangelho. É importante que a gente realmente tente vivenciar todas essas palavras que nos foram trazidas, através de Jesus. E na condição de médiuns de Jesus, primeiro precisamos ter certeza, de que somos filhos de Deus, de que somos partes não apartadas desse todo. E a gente precisa, como médium de Jesus, fazer como ele fez. Jesus veio aqui e ele só se doou, ele só simplesmente serviu a todos nós. E se ele, que é já esse ser tão grandioso, um anjo, se ele teve todo esse sacrifício de descer, de encarnar e servir a todos nós, seres tão pequeninos ainda, quem somos nós para não fazermos a mesma coisa, não é? Então, nossa tarefa é de realmente servir ao próximo, como ele fez. E um outro aspecto, que o próprio Adolfo diz que esse medianeiro precisa desenvolver em si as 3 perdizes do consentimento divino, ou seja, desenvolver a misericórdia do ver, ouvir e falar. E o que seria, Rita? Desenvolver a misericórdia do ver, ouvir e falar. Eu também lembro de um outro exemplo do próprio Adolfo, atribuído, não sei se a Sócrates ou a Platão, confesso que eu não lembro, onde alguém iria contar alguma coisa para Sócrates ou para Platão, desculpa, eu não sei precisar quem foi. E aí Sócrates disse: o que você vem me contar é verdade? O que você vem me contar é útil? É bom? O que você vem me contar vai fazer com que eu me eleve como pessoa, com que eu seja útil? Então, nós precisamos ter sempre presente dentro dessa misericórdia do ver, ouvir e falar, se esses elementos com os quais nós entramos em contato são bons, são úteis, são verdadeiros.
Na verdade, né, essa misericórdia do ver, ouvir e falar é justamente um resumo do que deve ser a nossa reforma íntima, né? Então a gente deve estar sempre nesse permanente polimento moral. Isso é super importante e é só assim que a gente vai atingir essa misericórdia, né? E só assim a gente vai conseguir chegar, né, nessa posição de ser médium de Jesus. Nós temos que nos trabalhar e muito, tá? Ter essa compreensão com o próximo, sempre pensando no próximo, né? Deixar de pensar um pouquinho só em nós, porque esse egoísmo, né, é uma coisa ainda muito infantil. Então, tá na hora da gente realmente assumir uma idade maior, né? E essa condição de médium, né, de ser ponte entre a espiritualidade e os demais seres humanos, é a nossa obrigação em relação a Jesus, não é isso? É isso mesmo. Precisamos estar a serviço do autor da vida. Isso, né? sim. E estamos a serviço do autor da vida, servindo aos demais homens. Né? Aliás, o Adolfo também diz, né, que Deus fala com os homens através de outros homens. E na medida em que nós nos colocamos de uma maneira sincera e transparente nessa condição de mediunismo, estaremos sendo um representante do Mestre Jesus, consequentemente do Cristo, né? E por extensão de Deus. Isso, e se estivermos mesmo com essa intenção bem forte, né, se tivermos mesmo essa convicção quando estivermos expondo a palavra, né, do Evangelho, é natural que a espiritualidade superior também esteja presente e atue, né, na audiência, naqueles que estão ali nos ouvindo. Tanto fazendo esse refazimento, né, da saúde psicoemocional e até biológica. Então é importante que nós tenhamos essa convicção e que tenhamos justamente a intenção de trazer a palavra verídica que Jesus nos ensinou, não é? E um outro aspecto que a gente pode também realçar, né, é que ser um médium do Cristo é sairmos desse caminho, né, digamos, da imanência para a transcendência. Isso. É buscarmos a nossa libertação. E o Evangelho é realmente, né, um conjunto das leis divinas. É um caminho para a nossa libertação do mundo de César para o mundo espiritual. É o caminho da nossa libertação no sentido de que nós possamos habitar qualquer humanidade, digamos, já desenvolvida, qualquer humanidade que já tenha o Cristo presente, né? E bem como essa nossa condição de partes não apartadas de Deus. Isso mesmo. A gente, conforme Adolfo sempre fala, né, nós somos o que pensamos, o que amamos e o que aspiramos a ser. Então, esses seres que já representam Jesus, já representam o Cristo, eles são seres que têm essas aspirações cósmicas. Nós ainda estamos muito arraigados aqui na matéria, então é importante que a gente viva a matéria, porque se estamos aqui, porque é importante também esse processo, mas devemos estar aqui, mas também, né, é tipo assim, tá com um pezinho aqui e um pezinho lá, né? Então nós temos também que ter essas aspirações cósmicas, porque isso faz com que a gente se integre mais ao todo, o que é muito importante. A gente fica muito apartado, e é o que o Silvio sempre repete, né, que o Adolfo fala pra gente, que a gente é parte não apartada desse todo, só que nós não nos sentimos dessa forma, a gente se sente aqui, pé no chão, pé na terra. Então é preciso estar aqui, mas podemos ter um pezinho também, né, na espiritualidade, que isso é muito importante. Inclusive são nesses momentos em que a gente, né, se isola às vezes para fazer uma meditação ou para orar ou para, né, conversar com Deus. Esse é um momento, né, que a gente sente que tem uma emoção diferente. Então a gente precisa estender esses momentos com essa emoção tão forte e vibrante quando a gente tem essa conexão, né, com a espiritualidade superior, com Jesus, com Cristo, com Deus, seja com quem for, né, que a gente converse, né, que a gente se abra e realmente se entregue. É importante essa integração e essa entrega, né? E um outro aspecto que nós não podemos esquecer é que nós estamos em Aquário, na era do mentalismo, né? E nós precisamos, digamos, encarar o desafio da nossa existência, né? Que é esse desafio, primeiro, de sermos partes não apartadas de Deus, mas de reconhecermos que parte dos problemas da humanidade estão relacionados exatamente
com esse nosso conflito interno, com essa nossa guerra interna, não é verdade? Com essa nossa falta de consciência de que é necessário que sigamos as leis de Deus no sentido de que possamos ter um mundo melhor, uma sociedade melhor, uma sociedade mais harmônica, não é verdade? E a gente, esse desconforto interno, essa luta interna, né, que você mencionou, isso faz com que o externo também fique em luta, sim, não é? Porque se nós não temos, né, a paz dentro de nós, não temos essa tranquilidade, a gente passa isso para fora. Então fica esse mundo, né, de guerra. A gente precisa realmente tratar do nosso nível moral, né? Trazer uma nova ordem, né? A ordem moral, uma nova ordem moral, que é o que vai acontecer agora nesse novo momento da Terra. Até, como é que o Pietro Baldi chama no livro Profecias, ele diz, né, que a gente teve 2 momentos, e esse terceiro momento, que é o momento de agora, né, que a gente está falando agora, da transição, após essa transição, é o momento em que a gente tem que trabalhar a espiritualidade, mas ele dá uma outra palavra que eu não estou lembrando no momento. Mas ele fala sobre isso, exatamente como Adolfo está dizendo aqui. Então, é um momento onde as forças contrárias, né, do progresso moral, elas vão se enfraquecer. Elas estão muito atuantes, mas estão em polvorosa, como é da lei, né? Em polvorosa, porque todo mundo sabe, né? E eles sabem também que a lei é do progresso, então que vai acabar, isso tudo vai acabar. Nós precisamos evoluir. Então a Terra já está mudando, está em transição para um novo patamar, e quem não estiver preparado para esse novo patamar da Terra, para essa nova energia, terá que se mudar, né, para outro lugar. E não é ruim, porque cada um vai para onde se sente bem. Então isso é parte da bondade de Deus, né? Esse exilar, né, de espíritos para lugares onde se sentirão melhores, né? Porque na Terra vai precisar realmente ter um nível acima, né, do que nós temos hoje em termos de energia e de integração com essa nova fase da Terra, né? E eu acho também importante que nós não esqueçamos, né, Rita, essa questão das forças contrárias. Então, esse momento que nós estamos vivendo, é muito claro que as forças contrárias estão atuantes. É muito claro que o nome de Jesus está sendo colocado para escanteio. Quer dizer, há uma tentativa de colocar-se para escanteio. Né? De esquecimento. Apagar o nome. Alguns falam, vamos mudar a Bíblia. Né? Existe uma série de questões que não convém, né, serem abordadas agora. Mas o ponto central é a ideia de que esqueçamos Jesus. E não é esquecer Jesus, é esquecer Jesus, é esquecer Deus, é esquecer a nossa espiritualidade. Então a gente precisa estar muito atento para esse tipo de caminho. E a gente sabe que isso é impossível, porque Deus está no controle de tudo. Mas é importante que nós cuidemos disso. Então é preciso orar e vigiar, né, mais do que nunca, principalmente nesse momento agora que estamos vivendo tão conturbado, né? E nessa condição de médium de Jesus, nós não podemos deixar de falar do grande médium de Jesus, não é? Porque assim, né, Jesus, ele trouxe o evangelho pra gente, vivenciou esse evangelho integralmente, mas depois dele tem um ser que a gente encara como sendo assim, né, o bambambam, né, o maioral lá desses médiuns de Jesus, que é o Francisco de Assis, não é? Então ele veio para justamente nos relembrar, né, do que Jesus trouxe. Vocês estão indo para um outro caminho. Não é isso, Jesus não falou isso, porque a gente acabou metendo os pés pelas mãos, né? Mas aí ele veio justamente num momento bem conturbado, né, da história, e veio para trazer de volta, né, esse cristianismo, né, lá da época dos primeiros cristãos, de quando Jesus veio e trouxe a palavra verídica. Ele veio com essa missão de relembrarmos, né? Trazer para todos nós, vamos chamar assim, o cristianismo raiz, né? Aquele cristianismo puro. O verdadeiro, né? E aí temos a Cabala Francis, com o Adolfo, né, e os próprios adventos nos trazem, né, as sempre, sagradas fileiras, uma vez que a gente que nós queremos trabalhar a nossa reforma íntima e queremos ser seguidores de Jesus, não podemos esquecer da Cabala Francis com o seu F de fraternidade, né, isso, fraternidade, que para mim lembra muito a própria questão do resumo do Mestre Jesus, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Eu acho que isso resume muito esse ideal de fraternidade, esse ideal de amor.
É tipo né? a regra que a gente tem que seguir, né? É Sim. essa. O renascimento, né? Que é esquecer esse homem velho e renascer como um homem novo, um homem já renovado, né? Em suas intenções e nos seus conhecimentos, vivenciando tudo isso, né? Que já conhecemos, não é? E eu lembraria de Paulo para falar do renascimento, né? Já não sou eu quem vivo, mas é o Cristo que vive em mim. Né? Isso é renascer, né? Renascer para essa realidade crística, né? Esse homem novo chegando, né? Amorização, amorização é tudo, né? O amor é justamente, acho que resume também tudo. E os adventos começam também com A de amorização, né? O acróstico dos adventos. E amor é o que a gente precisa aprender. Né? E respeitar o próximo, servir ao próximo, compreender as fraquezas alheias, tudo isso é amor, né? Perdoar é amor. O amor é a essência de Deus, né, Rita? O amor é a essência de Deus, por sua vez transmitidas aos Cristos, como Adolfo diz, né? Cristo é sinônimo de amor. E novamente eu lembraria de Paulo, né? E ainda que eu falasse a linguagem dos anjos, eu nada seria sem amor, né? Então, o amor é fundamental. A N vem de natureza crística dos seres. Todos nós somos filhos do Cristo, né? Então, nós temos essa natureza crística dentro de nós. A gente só precisa realmente despertar, né, todos esses atributos que nós temos. E esse item é muito importante, Rita, porque muitas vezes quando a gente fala em natureza, a gente pensa em lagos, rios, né? E não é bem isso. Na verdade, nós estamos falando de toda a criação, de toda a expressão de Deus. Em toda a expressão de Deus há essa essência crística do ser mais simples, um protozoário, digamos, né, a um planeta, como o próprio planeta Terra. Porque segundo, né, o Ramatiz, os Cristos são os criadores, né, dos planetas. Dos mundos, né? Eles são os criadores dos planetas, dos mundos. Deus pensa os mundos e os Cristos realizam o pensamento, né, de Deus. Materializam o pensamento de Deus. Então, mesmo. Isso é muito importante. O ser vem de compreensão com as fraquezas alheias. A gente já falou, né, bastante aqui. É importante que a gente venha para servir. Precisamos servir ao próximo. Agora, só os fortes e capazes são capazes dessa compreensão. E a gente, né, tem que correr atrás para ser forte, né? Sim. Irmanação. E de irmanação... Irmanação... Para mim, isso se confunde com a fraternidade. Muito... É você ter empatia pelo outro, é você perceber que as dores do outro não são só as dores do outro, são também as nossas dores. É entender que somos todos irmãos, não é? Não tem um lá e eu aqui. Não, somos todos irmãos, somos da mesma família, né? Vamos dizer assim. Sim. E o S da santificação na carne, né? Porque é importante que a gente represente tudo isso que a gente fala aqui, mas na carne, porque realmente é o momento mais difícil para a gente expressar isso tudo. Porque na carne, a gente está na matéria, a gente tem esse esquecimento, né, de quem fomos, do que fizemos, de muitas coisas que a gente conhece, mas que aqui não convém que esteja, né, latente na nossa mente. Então, santificação na carne eu acredito ser assim uma prova, né? Uma prova final de que realmente estamos com esses conhecimentos e com essa vivência consolidada. E na condição de médiuns de Jesus, eu diria que a santificação na carne equivale ao vencer ao mundo. Pois é. Não é verdade? Pois é. Então, e se Jesus e o Cristo... Jesus sempre falava, né? Que eu e o Pai somos um. Então, Jesus e o Cristo eram um. E Francisco e Jesus também. Francisco era o médium de Jesus, né? Então, Francisco e Jesus também eram um. E nós precisamos também elevar esse nosso patamar para que a gente possa dizer também, né? Que eu e Jesus somos um. Entendeu? Com toda certeza. Isso aí é muito importante que a gente tenha essa vontade e que realmente queiramos representar esse médium, né, de Jesus, que é uma coisa assim, muitos falam, né, não, estou longe disso, eu não posso ser médium de Jesus. Eu acho que todo mundo pode. Existem os níveis, diferentes níveis, né, você pode ser um estagiário nível 0, estagiário nível 1, nível 2, então a gente pode ser médium de Jesus, nível 0, nível 1, nível 2, e a gente vai, né, se melhorando, mas é importante que a gente queira ser, tá? Um médium de Jesus. Nós somos o que pensamos, o que aspiramos a ser, não é? E o que amamos, não esqueçamos. O que amamos também, mas o que aspiramos, o que aspiro a ser um médium de Jesus. Então, eu tenho que aspirar isso para poder chegar lá, né? E eu acho que um último aspecto, né,
que a gente tem para falar é sobre a questão do Evangelho, né? Da sua atemporalidade. Né? Não tem essa coisa de dizer que o Evangelho já está ultrapassado, ele já tem milênios. Não. Muito pelo contrário, eu já disse isso algumas vezes. O que eu acho mais importante no Evangelho, até do ponto de vista histórico, né, é que ele é, digamos assim, algo que se cumpre. É uma profecia autorrealizável, né? Então é muito importante que a gente não se esqueça. Então o Evangelho ele não muda, ele é atemporal. Só que o que tem que mudar é a nossa interpretação, né, do Evangelho, porque assim como nós somos um eterno vir a ser, então nós precisamos avaliar melhor o que nós entendemos sobre o Evangelho. Por isso é importante que nós modifiquemos, né, nossas interpretações sempre que lemos. Conforme nós vamos evoluindo, nós vamos entendendo coisas diferentes. E se as religiões ficam paradas, né, com aquele mesmo significado o tempo todo, como é que a gente pode modificar? Jesus trouxe o que ele podia trazer naquele momento. E ele falou de uma forma que dá para a gente ter, né, várias interpretações conforme a gente vai evoluindo no nosso progresso espiritual, né? E para finalizar, né? Porque o tempo já está. A gente pede desculpa a vocês, mas é porque o tema é vasto e dá uma vontade de falar dessas coisas. Né? Nós vamos pedir, né, licença para vocês para lermos, né, a oração belíssima que o Adolfo colocou no livro, né, em relação a Deus, ao Cristo. A oração dele, né, ao Cristo, Senhor nosso e irmão maior. Então são a emoção de Adolfo falando ao Cristo, né? Então vamos lá. Grande luz do universo, foco gerador de todas as coisas, vida que desprende vidas em sucessões infinitas nos caminhos da eternidade. Escuta por piedade a voz que fala pela tua graça, que canta pela tua bondade e vibra pelo teu querer. Quero interagir contigo, aprender a falar espontaneamente do amor que és. Mas ajuda-me a acordar do sono milenar em que vivo. Ativa em meu âmago a beleza da alegria, a grandeza da bondade, o esplendor da livre renúncia enquanto da humanidade. Senhor, ajuda-me a ouvir-te no ensurdecedor silêncio da tua criação. A reconhecer-te em tudo e em todos pela onisciência que és. A alimentar-me da certeza de que o Nazareno Mestre é o elo divino que me liga a ti. Ajuda-me a entrar em ressonância com a sublime essência doutrinária dos que integram as sagradas fileiras, meus superiores confrades. A sentir-me banhado pela luz divina do Sagrado Coração de Maria. Permita-me ainda continuar sobre as asas angelicais do meu velho mestre e dileto amigo, Pai Joaquim de Aruanda, que dos esplendores do céu alimenta-me a esperança, incentivando-me a buscar-te sempre. Agradeço-te, Cristo Pai, por não ter Silvestre como meu guia, mas pela alegria de ser por ele guiado. Agradeço o calor de tua presença, cujos raios benfazejos beijam o solo deste planeta. A profusão de luzes que desperta consciências. A harmonia do teu cântico que me conduz ao silêncio. A paz do teu amor que me leva à convicção de divulgar o teu evangelho de esperança e paz. Ajuda-me, Cristo amor, a despertar nas criaturas o amor e a emotividade crística. A conduzir o teu advento, alimentando os homens da terra com a equidade do teu amor. Paz para a humanidade. E que seja feita a vontade de Deus. Muito obrigado a todos pela oportunidade e um grande encontro para todos vocês. Isso, uma boa tarde para todos. Saúde e paz. Obrigada. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.